perceber que, tipo, como que é o título? Eu odeio tudo sobre I você. hate everybody about you. Então, acho eu que é odeio isso. todo mundo por causa de você, Ah, entendi, sobre eu você. errei. Então, tipo, é um título bem reflexivo, vamos dizer. É um choque praticamente, porque assim, tudo que acontece mesmo, você vai entender, tipo, tem de traição até, obviamente, o próprio agressão Agressor. mesmo, Bacana. agressão domiciliar mesmo. Tem Uhum. entre essas opções, é muita coisa mandada na música também. É Beleza. que o clipe, ele choca também, por causa que é muita coisa relacionada. Vale a pena a gente ver. Então vamos dar uma lida nesse artigo, comentar, e aí depois a gente vai para essa música, que também é algo que choca. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Breve história do machismo. Polêmica. Aí, todo mundo está vendo aqui, nessa tela, breve história do machismo. Sim. Olavo de Carvalho. O Felipe está ocupado, tá bom? Fala assim, boa aula, alunos. Não. Mais educado. Você quis falar e não quis. O tamanho da sua cabeça é grande igual a minha. Mas vamos lá. Olavo de Carvalho, Jornal da Tarde, 16 de agosto de 2001. Olha, dia do meu aniversário, ele postou esse artigo. Abre aspas para o que ele escreveu. As mulheres sempre foram exploradas pelos homens. Se há uma verdade que ninguém põe em dúvida, é essa. Dos solenes auditórios de Oxford ao programa do Faustão, do Collège de France, à banda de Ipanema, o mundo reafirma essa certeza, talvez a mais inquestionada que já passou pelo cérebro humano, se é que realmente passou por lá e não saiu direto dos úteros para as teses acadêmicas. Não desejando me opor à angústia unanimidade, proponho-me aqui, a rolar alguns fatos que podem reforçar nos crentes de todos os sexos existentes e por inventar seu sentimento de ódio ao macho heterossexual adulto, esse tipo execravo que nenhum sujeito a quem tenha acontecido a desventura de nascer do sexo masculino quer ser quando crescer. Nosso relato começa na aurora dos tempos, em algum momento impreciso entre Neandertal e Cro-Magnon. Nessas eras sombrias começou a exploração da mulher. Eram tempos duros, vivendo em tocas, as comunidades humanas eram constantemente assoladas por ataque de feras. Os machos, aproveitando-se de suas prerrogativas de classe dominante, logo trataram de assegurar para si os lugares mais confortáveis e seguros da ordem social. Ficavam no interior das cavernas, os safados, fazendo comida para os bebês e penteando os cabelos, enquanto as pobres fêmeas, armadas tão somente de porretes, saíam para enfrentar leões e ursos. Quando a economia de coleta foi substituída pela agricultura e pecuária, novamente os homens deram uma despertinhas, atribuindo às mulheres as tarefas mais pesadas de carregar as pedras, domar os cavalos, abrir os sulcos na terra com o arado, enquanto eles, os folgadinhos, ficavam em casa pintando os potes e brincando de tecelagem. Coisa revoltante. Quando os grandes impérios da antiguidade se dissolveram, cedendo lugar a feudos perpetuantes em guerras uns com os outros, estes logo constituíram seus exércitos particulares, formando inteiramente de mulheres, enquanto os homens se abrigavam nos castelos e ali ficavam no bem bom, curtindo os poemas que as guerreiras, nos intervalos de combates, compunham em louvor de seus cantos varonis. Quando alguém teve a extravagante ideia de cristianizar o mundo, tornando-se necessário para tanto enviar missionários a toda parte, onde arriscavam ser empalados pelos infiéis, esfaqueados pelos salteadores de estradas ou trucidados pelo auditório entediado com seus sermões, foi novamente sobre as mulheres que recaiu o pesado encargo, enquanto os machos ficavam maquiavelicamente fazendo novenas entre os altares domésticos. Idêntica exploração sofreram as infelizes por ocasião das cruzadas, onde, armadas de pesadíssimas armaduras, atravessaram seus desertos para ser passadas a frio de espada pelos mouros, ou antes pelas mouras, já que o machismo dos saqueses de Maomé não era menor que o nosso. E as grandes navegações, então? Em demanda de ouro e diamante para adornar os ociosos machos, bravas navegantes atravessaram os 7 mares e davam combate feroz indígenas que, quando as comiam, era porca miséria, no sentido extremamente gastronômico da palavra. Finalmente, quando o Estado moderno instituiu o recrutamento militar obrigatório, foi das mulheres que se formaram exércitos estatais, com pena de guilhotina para as fujonas e recalcitrante
Tudo para que os homens pudessem ficar em casa lendo A Princesa de Clevés. Há milênios, em suma, as mulheres morrem nos campos de batalha, carregam pedra, erguem edifícios, lutam com feras, atravessam os desertos, mares e florestas, sacrificando tudo por nós, os ociosos machos, às quais não sobra nenhum desafio mais perigoso do que sujar as mãozinhas nas fraldas dos nossos bebês. Em troca do sacrifício de nossas vidas, nossas heroínas defensoras não somente têm exigido nós, senão o direito de falar grosso em casa, de furar umas toalhas de mesa com pontas de cigarro e, eventualmente, de largar um par de meias no meio da sala para a gente catar. Ponto final. E aí, algum comentário sobre esse artigo, sobre essa análise de toda a vida do ser humano ao longo da história, do que ele escreveu? O mundo é machista ou não? Ou temos homens machistas, com atitudes machistas? O homem explorou a mulher ou a mulher foi explorada? Ao longo da história humana, quem será que mais sofreu? Eu acho que alguém tem alguma dúvida disso, porque se eu for, eu vou falar bem claro, bem claro e bem grosso, se for. Não, pode falar, cara. Então, obviamente todo mundo já sabe, né, que as mulheres e quem não tiver vai a merda, mano. Nossa, não. Professor, não tem nem discussão. Assim, tanto preconceito com quanto tem com as mulheres hoje em dia, até o de antigamente, que era ainda, até se você for ver, pior. Tipo assim, hoje em dia é uma coisa ainda que continua, porém, antigamente ainda é horrível, é simplesmente horrível. Agora Principalmente se você... antigamente era pior do que agora. E olha só para você ter uma ideia, ainda você tinha, se você fosse mulher, pelo menos você tinha que ter sorte de nascer com uma tonalidade de pele branca. Se não, filho, seria pior ainda você ser uma mulher negra, que na época, o que era na própria, que era considerado na época, como todo mundo já sabe, escravidão. Escrava. No Brasil era escrava. Aqui era complicado. Ou se você nascesse com síndrome de Down, já era. Até um tempo atrás era morto. Não tinha o que conversar. Isso mudou com o tempo, com o cristianismo. Se ficasse viúvo, então, antes do cristianismo, morria. Acabava. Mas não quer dizer que não exista machismo, que não exista babacas? Existe. Existe muitos babacas. Existe muita coisa assim, babaca, nojenta, revoltante. A gente viu o caso da menina do Uber, que eu até pedi para vocês comentarem. Ali foi escrotice, de fato. Ou então quando a gente vê, é normal, um cara paquerando uma mina, a mina não quer o cara, não gosta do tipo do cara, acha ele babaca, acha ele feio, aí o cara fica ali instigando. O cara tomou não. O cara, não, ela tá fazendo charme. Isso infelizmente existe. Gente que se acha, nossa, eu sou cara, eu tenho que fazer isso, aquilo, não sei o quê. Tem que pegar. Hoje em dia, professor, assim, na nossa gíria, acho que a maioria a gente chama de adolescentes modernos, a gente considera essa pessoa que praticamente ele tem essa autoestima, entre aspas, e que tem essa ideologia de simplesmente, vou pegar todo mundo que eu posso, que eu não sei o que, simplesmente a gente chama de heterotop, praticamente. Tipo, a gente chama assim, por conta simplesmente desse excesso de confiança que a pessoa tem. E, obviamente, com esse excesso de confiança, quando é rejeitado, mano, Eu é não aceita. absurdo. Não aceita, porque... Não aceita fácil que levou um não. Não aceita não. Não sei se é a educação da família, de falar, não, você tem que pegar vara, sair catando. Não sei se é a educação de casa que... Olha, praticamente assim, eu concordo, eu acho que isso vem muito da família. Porém, entretanto, todavia, isso foi, eu acho que completamente ao contrário comigo. Minha família sempre foi assim. E hoje em dia eu sou muito, tipo, mas essa coisa do, eu vou ficar na minha, tá ligado? Eu prefiro ficar na minha. Não que a gente seja falso moralista, puritano, porque é normal paquerar. Eu, quando era solteiro, eu paquerava, eu tinha conta no Tinder, no Badoo. Só que mandava, oi, tudo bem? Falava de hobbies, falava do que faz, do dia a dia. Coisas aleatórias, porque aí eu ia vendo, se a conversa fluía, a gente ia fluindo. Se não fluía, acabou.
Na Adiciona verdade, tem no, que colocar que era respeitando o espaço do É, outro. lógico, respeitando o espaço do outro. Se a pessoa não responde, você vê que tá tomando vácuo, ficou a fotinha sem foto, sai fora, não perde tempo. Com a pessoa que não te quer, vai atrás de quem te queira, você usa esse Velho, tempo. não acontece, né, filho? É, Eu já tô. É assim, eu vou ser muito sincero pra você, já tô até acostumado, pra ser muito sincero. na vida a gente vai tomar mais. Recentemente, por exemplo, assim, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo até recente. Não, não era nem intenção pra isso, porém, entretanto, todavia, foi o que aconteceu. Eu, num dia, eu tava trabalhando, tendo meu trabalho comum, simplesmente matinal de todas as manhãs, só que tava no final da tarde. Bom, Uhum. e aí eu simplesmente assim, tava no final do turno, tava com as portas fechando e uma menina com a mãe e simplesmente veio comprar umas telas. E tipo assim, eu fui conversando enquanto eu tava fazendo o serviço. Ela também tava me ajudando. E aí assim, mano, eu falei, tipo, sei lá, mano, você quer me passar seu número? Ela passou, simplesmente. Aí, É, tipo, eu fui nada conversando demais. com ela, tal, tipo, tava de boa. E simplesmente, assim, num dia não tinha mandado mensagem. Aí eu, tipo assim, eu pensei, deve estar ocupada. Aí, tipo, eu tenho um costume de mandar bom dia, assim, é um acesso obsessivo meu. Eu acabo mandando um bom dia e simplesmente aí eu comecei a falar, ó, desculpa se incomodei ontem por causa do negócio e tal, etc. Aí, tipo, tinha combinado se quisesse algum dia pra sair, por causa que, sei lá, se a gente pudesse se conhecer melhor. E assim, Certo. eu fui cortado com o argumento que ela já tinha um namorado. E praticamente assim, isso assim, foi uma coisa que assim, estourou, porque Você não assim, a sabia. intenção, assim, eu não sabia, mas assim, também não era intenção alguma coisa eu ter uma vontade de ficar com ela, tá ligado? Foi mais por assim, vamos se conhecer pra fazer amizade, tá ligado? Tipo, porque praticamente assim, eu não converso com muita gente mesmo. E eu, tipo, Uhum. recentemente eu tô precisando muito sair de casa. Assim, tem uns Ficar problemas em aqui que eu. casa é algo complicado. É normal isso, paquerar. Você pediu o telefone, ela deu. Se ela não quiser falar, não, É, ela dá o número fácil, fala, o teu namorado, desculpa, eu não quero dar. Normal, faz parte. é Você que foi eu achei muito conversando, estranho. É que eu achei muito estranho, porque do nada, se. vai Assim, ela ver, tinha me pô, mandado, tá ligado? Ela tinha mandado o, a questão do número, assim, sem problema algum. Ela não hesitou em nenhum momento, tá ligado? se ela falar não, você E, fica tipo, bom. O ruim é se você eu. insistir, passa o número, não sei o quê. É, Aí já eu seria não. errado. Não, é isso que eu ia falar pra ela. Olha, tipo assim, é que eu não tive. É que eu não vou conversar com ela porque simplesmente me Pra deu evitar. vácuo e simplesmente não quero É, conversar. Então eu falei, tá bom, eu tá não vou bom. correr atrás, eu não vou ficar forçando alguma Uhum. coisa que ela não queira, então eu vou Isso. ficar na minha. Se ela Porque é quiser normal, de conversar, eu tô repente. aqui e foi isso que eu É, disse pra ela. Eu assim, mandei mensagem, eu falei, ó, se você quiser conversar comigo, eu tô aqui, tá ligado? Mas se você lógico. não quiser, você faz o que você Assim como quiser, você é mano. amigo da Raíssa, amigo da Isabela, não sei o quê. Ah, É da Raíssa, amizade. assim, a gente pode se xingar, né, Raíssa? Né, Raíssa? Fala aí, mano. Até porque tem vários. Pelo grego, a definição de amor tem 4 formas. É ágape, que é o amor de Deus para conosco. Eros, o amor, aquele atração física entre homem e mulher. Homem com homem, mulher com mulher. Tem o amor, que é o filia, entre irmãos. E mais um outro amor, storge, que é entre amigos. Que é quando você e uma outra pessoa, sexo masculino, feminino, independente, tem algo em comum e conversa. E você enxerga aquela pessoa como amigo. Então, de repente, o amor que você sente pela Raíssa é o storge, é o amor de amigo, ou de repente até o amor de irmãos, que vocês compartilham das mesmas coisas. Assim como é diferente o amor que cada um de vocês tem pelo pai, pela mãe, por avós, etc. Então, você queria com ela ter uma Aqui amizade, tem, mas ela falou e aqui você uma aceitou. coisa que eu fiquei meio, assim, quando eu tinha, agora que você tinha falado, tem essa parada aqui, assim, eu acho muito errado. Assim, na minha opinião, obviamente, eu acho muito errado. E não sei, assim, eu acho que todo mundo tem esse pensamento, a não ser quem que comete o ato, que é esse negócio de você, obviamente, ter relações com simplesmente os seus próprios familiares, que são, por exemplo, a maioria das vezes os seus irmãos, no caso. E isso, assim, é uma coisa que eu não concordo. Uma coisa que eu, assim, eu Misturar amizade com não. relacionamento Assim, sabe, não desce. é,
é complicado, de fato. Mas o que eu É, também é uma queria coisa, é assim, eles comentar. chamam isso de. Eles chamam isso de incesto, né? Ah, A questão do que isso. acontece. O relacionamento entre Isso eu também irmãos, acho muito errado. ele é Você chamado de confunde. incesto. Isso é muito errado. Você confunde um amor de família com um amor carnal. Fora que, biologicamente Sim. falando, se um irmão tem, casou com uma irmã tem filhos, o que tem de problemas biológicos, doenças, é, deficiências que essa criança vai ter, ela está praticamente condenada. Então, assim, é absurdo. A própria biologia Deus fez, para quem acredita em Deus, cara, respeitando, para que não ocorresse. Porque se ocorrer, vai nascer com deficiência, vai nascer com problema, para que você procure uma outra pessoa para ter o filho do próprio sangue, caso queira. Uma outra coisa que tem na Professor, sociedade. só para você ter uma ideia, se liga, eu vou te contar uma história, ela é engraçada de certa forma. É assim, ela acontece com uma família comum, um homem e um filho. E o Normal. que acontece? Ele se tinha separado, no caso eu acho que a esposa dele morreu, separou e foi com outra. Essa outra pessoa também teve um outro filho. Entretanto, o filho que praticamente era do outro relacionamento do pai, é, o filho traiu o pai para ficar com a mãe teve um outro filho que é do filho dele e, Nossa, bizarro. e praticamente é que é muito confuso de dizer, mas é essa a pegada. Bizarro. Ele tinha Bizarro. um filho, o filho não era de sangue dela, então praticamente eles começaram a namorar, casaram, tiveram um filho Nossa. e Mas você é criado como se praticamente fosse filho e você fica com a sua mãe. Nossa, bizarro. É nojento, dá mano, vontade até é de muito vomitar. absurdo, É, velho. Tipo, é como é se fosse um bizarro. trava-língua, só que na sua cabeça, tá É um ligado? trava-língua, tem que desenhar, especificar bem para poder entender. Uma outra coisa que eu queria comentar que tem na sociedade, que é aquela coisa, se a mulher rejeita, ah, não, beleza. Aí se o homem rejeita, ah, viadinho, ah, frouxo, não sei o quê, ah, não quer. Isso que eu acho absurdo. Pô, da mesma maneira que a mulher pode não gostar do cara, achar o cara feio, desinteressante, o homem também pode não gostar da mulher. Então, é que existe essa coisa velada na sociedade de o homem é obrigado a dizer o sim sempre. Mesmo que o homem ache a mulher feia, ache a mulher desinteressante, Mano, não gosta. eu acho isso, assim, meio horrível, porque praticamente isso vem com, assim, se você parar pra pensar, isso vem com colaboração ao propriamente a traição. Porque, É, assim, se você, assim, vamos supor, tem um relacionamento e uma outra pessoa mal intencionada vem até você e pede, por exemplo, por sexo, e aí é. você rejeita porque você É tá num fiel, relacionamento, é, praticamente assim, essa pessoa, obviamente, ela vai falar, mano, você é viadinho, tá ligado? é Tipo, frouxo, você é gay, é. você é frouxo. Tipo, Isso que mano, e simplesmente a pessoa mais frouxa nessa situação é quem é que praticamente vai atrás dessa pessoa que tá no relacionamento, tá ligado? tá comprometido e sabe disso. Uma coisa que eu acho assim absurdo. Ah, não, se você rejeita o homem é o viadinho, o homem não pode rejeitar. Pô, isso é absurdo. Ou então outra coisa, esse é serviço de homem, esse é serviço de Praticamente é por mulher. isso que dizem que hoje em dia homem não presta, assim. Tem muita coisa assim, diz É, que homem não presta por conta disso. E é tipo disso. assim, Que o homem se vê assim, eu não gosto obrigado. de usar essa frase. Sim, eu não gosto de usar essa frase não só para me defender, assim, mas também eu digo que é o caso, é como é a pessoa. O homem não presta dependendo das suas ações. Então, se você faz alguma ação que de certa forma é errada e é otária, você, e sim, não presta. Isso. Agora, se você é pelo menos uma pessoa bem intencionada, que tem uma boa índole e praticamente você quer esse bem para essa pessoa, pelo menos você é uma pessoa que, assim, você vai saber que pelo menos essa pessoa é uma pessoa gente boa. Com Agora, certeza. depende da pessoa aceitar Com isso certeza. dela ou É. não. Você não pode jogar Isso, alguém, o e isso caráter pela acontece cor, muito, né? professor. Até É, mesmo comigo mesmo, eu, tipo, bem intencionado simplesmente por conversar mesmo e acabar sim, por sendo isso que cortada, assim, eu de uma sempre forma horrível, evitei mas ter tranquilo. amizade com mulher comprometida, para evitar qualquer dor de cabeça. Que na nossa mente a gente pensa, não, tô Velho. sendo amigo. Aí o namorado do ficante, o marido da pessoa pensar, tá A paquerando, tá assediando. questão é que, assim, Aí eu sempre, para o evitar que que dor de cabeça, eu aconteceu? fugia. Sim, é que foi uma coisa muito assim, que era, por exemplo, o relacionamento que eu. Não um relacionamento que eu quero dizer afetivo, eu quero dizer um relacionamento que eu tinha de amizade, por exemplo, com a Camille, que você conhece, que é do nono ano.
Ah, sei, boa aluna, Conhece? inteligente, sei, Então, inteligente. Ela tem namorado, né? eu e ela, assim, a gente é bastante amigo. E o que que aconteceu? A gente, na época, eu tava também no relacionamento, ela era minha amiga. E aí a gente teve, ela abriu um relacionamento também. Aí a gente começou com essa amizade que a gente tinha de casais mesmo. Aí eu fui conhecendo, obviamente, o namorado dela, ele foi conhecendo eu e todo mundo foi se conhecendo. E assim Normal, a gente criou amizade, todo mundo. Então, tipo assim, a gente respeita, normal. entende cada um. É como eu falei, Essa, tipo, tem 4 amizade. formas Só de que amor. sim, aí quando a gente, assim, quando eu dei a terminada com a minha ex-namorada, por exemplo, é, assim, eu percebo que, assim, eu fiquei um pouco distante, assim, deles, pra ser muito sincero. É, porque você não tem como Porém, sair. entretanto, É chato você é, sair, você e o casal, você vai ficar ali de vela. É mas estranho, né? assim, é que o legal é que, assim, o que que aconteceu? A minha namorada virou a melhor amiga dela, tá ligado? Então, tipo assim, não que ela me odeia, Camille, ela simplesmente, ela só não conversa tanto quanto conversava, tá ligado? É, Tipo, eu porque tinha bastante conversa com ela. Hoje em dia é bem raso, tá ligado? é Porque normal, essa separação, o dia a dia, corrido. acontece. É normal, isso vai acontecer também na vida de vocês, quando vocês virarem adultos. Serão poucos amigos que vocês vão conversar, ter uma rotina, porque vocês vão ter que trabalhar, etc. Então pode ser que, por conta da rotina, até mesmo a Raíssa e você, Guilherme, fique um pouco mais distante, porque vai ter faculdade, vai ter trabalho, vai ter preocupação, aí vocês só falam de É que vez em tem aquele quando, negócio, né? Que tudo. É que assim, como eu tô pensando realidade, assim. né? Não, assim, é aquele negócio, né? De tocar todo dia a campanha da Raíssa pra pegar bolo, né? Todo dia, assim, não Aí tem sim, problema. Então, assim, ah, não vai ter um problema, né, Raíssa? Fala ela vai aí. te dar bolo, então você vai lá. Se ela vai fazer um bolinho para você, parabéns, que gentil. Um dia aí eu vou começar a fazer bolo também. Aí eu vou fazer um bolo, mas aí eu vou fazer bolo de pote porque aí é mais fácil, né? Menos Mais fácil. trabalhoso, uma preguiça, né? Tá certo. Entrega para ela também, Pra que é o você fazer certo. o bolo de pote, tem que fazer o bolo normal, Guilherme. E que separa Não, em pote. mimimi. Tem que ser feito o bolo comum e depois fazer. Não. Não, pera aí. Eita. Eita, Tem confundi que. aqui, pera. Deixa quieto. Cancelado. Uma outra coisa que eu comento a respeito disso, que eu acho errado na nossa sociedade, é aquilo, serviço de homem, serviço de mulher. Para mim não tem, para mim é serviço. Tem mulher que faz serviço que é tido Serviço, né? como de homem. Por exemplo, em Mongaguá tem a Márcia Antena. Ela entende pra caramba de antena. Ela é fera, ela é craque, é a melhor que tem na cidade. Nenhum homem entende quanto Eu ela. conheço ela, na verdade, professora. Ela comprou os produtos de mim, é a Márcia, né? É É a Márcia, Márcia. ela entende pra caramba. Sim. Você vai falar que o serviço que ela faz é de homem? Não, o serviço que ela faz é serviço. Ela é extremamente competente. Para mim, com todo respeito aos demais, ela é a melhor pessoa sobre antenas, esses assuntos em Mongaguá. Porque ela é competente nisso. Assim como é possível uma mulher fazer uma obra em casa, assim como é possível um homem cozinhar bem pra caramba, um homem cuidar bem de uma criança. Hoje em dia eu enxergo como serviços. Claro, tem a questão biológica, que o homem é mais naturalmente tem uma estrutura óssea diferente, mas a mulher ela pode ficar forte também. Um homem sedentário é mais fraco que uma mulher que treina, por exemplo. Então, outra coisa que existe isso é serviço de homem. Você tem que fazer isso porque você é homem. Pô, você desqualifica todas as mulheres que... Assim, é foda isso, professor, porque assim, eu acabo vivendo isso constantemente, até por sinal. Tanto nos serviços, assim, do meu pai pra minha mãe, assim, é essa parada. Fala, ó, isso aqui é serviço de mulher, isso aqui é serviço de homem. E é por isso que, às vezes, eu tenho esses choques, assim, de relacionamento com meus pais, porque eu não concordo essa ideia com eles. E quando eu tento de argumentar. certa forma, argumentar, eu ainda, tipo assim, eu sou praticamente, não vamos dizer taxado, mas assim, criticado, É, porque, assim, minha família, assim, ela é uma família com mais de 50 anos, assim, os pais me difícil tiveram mudar, né? muito, assim, tarde. Arte. Então, assim, obviamente, eles não entendem como funciona o novo sistema dos novos jovens em si. É, Se tudo vai tivesse mudando. sido antes, talvez acho que isso era uma coisa que acho que eles poderiam hoje em dia falar, Com até que certeza. seria melhor e tal, mas hoje, o em dia, se você perceber, não tá ruim. Não tá Não ruim. tá, A é única diferente. questão é o quê? É, o diferente, de certa forma, as pessoas estão vendo que o diferente de hoje em dia é o diferente
pro respeito. Todo mundo Com tá se certeza. respeitando, tá ligado? Assim como foi Tipo, diferente não, dos é variável, né? pais dele Não é- para a geração dos seus pais, dos meus avós para os meus pais. Houveram diferenças. Quando os meus pais eram jovens, os meus avós criticavam. Como assim? Isso é absurdo. Porque eram outros tempos, outras músicas, outros estilos de Aí, roupa, ó, outro estilo de trabalho. Muda. A sociedade lá vai mudando. Tem todo os problemas regionais do país, que influenciam nos jovens, a questão da globalização, que acaba influenciando os hábitos, cultura, música, etc. E vai mudando, assim como a próxima geração vai ser diferente da nossa. E a gente vai ter que entender que vai ser diferente, que tudo vai mudando. E é complicado, às vezes, entender, né? Talvez, não sei, será que a gente, quando tiver nossos filhos, e a sociedade for uma outra, tiver outros valores, a gente vai entender? Será que a gente vai aceitar? Vai achar que é normal, por exemplo? A própria questão do homossexualismo. Até um tempo atrás ninguém conseguia explicar, entender, etc. A minha namorada, ela faz biologia da aula, já está no último ano, ela explicou que a criança já nasce com o cérebro feminino e apesar do corpo masculino. Por isso que ela gosta vamos por no caso, o homem, de homem. é que assim, né, professor, é Mas muito isso não sabia no variável passado. hoje em dia. É que Isso, no passado, a gente achava, assim, o variável é que hoje em dia existe os novos gostos, que assim, estudos, pesquisas, não etc. novos No passado, gostos, não mas sim, eu vejo que o passado em si, professor, ele tinha um. Peraí, eu vou só tirar a câmera. Eu queria ficar com a câmera, mas ele tá cortando muito por causa que eu tô no fundo da loja e eu tô tentando pegar o máximo de Wi-Fi, então eu vou. Peraí. Vai ter que ficar beleza, assim, porque aí vai ficar melhor a tá ótimo. voz. É que assim, é muito variável hoje em dia, professor, por conta que assim, eu sou muito, assim, eu estudo bastante sobre a questão de, tipo, do questão LGBT mesmo, as ações LGBT. Então, assim, é, o que que acontece? Eu não, é que eu vejo praticamente muita diferença do que era o antigamente, mas ainda está sendo o que acontece hoje. Todo mundo acha que por você ser um LGBT, você acaba sendo gay ou lésbico. Por exemplo, se você é homem e você simplesmente ter um gosto por outro homem, você é gay. Só gay. É impressionante. Não, E existe a quando você questão é do. mulher e tem É, o gosto, né? Tipo, aí a pessoa tem a mulher e tem um gosto feminino, fala, é lésbica. Mas não é assim que hoje em dia o funciona. Hoje em dia cada um tem um seu título. Então, assim, de repente a pessoa praticamente, gosta de você pode dois. gostar, por exemplo, o gostar dos dois é o bi. Você É, não gostar de ninguém é o assexual. Gostar de todos é o pansexual. E o hoje em dia o hétero é o hétero, obviamente é o que se relaciona com o sexo oposto. é. Existe isso. Então, No tipo assim, passado, a esses gente são não. praticamente os pilares, né? São os No passado, pilares que praticamente são construídos. Aí tem os trans, né, que aí vem na questão da conversão de gênero. Obviamente, eu não sou muito fã do transexualismo por conta dessa mudança de gênero, por causa que eu acredito em si em que o sexo em si, não o sexo mesmo, eu tô falando o sexo da pessoa, masculino, feminino. ela vem da pessoa que em si nasce. Mas será que A naquela pessoa questão do. nasceu, A pessoa nasce com o aí, cérebro aí vem, feminino, vamos deixa supor, eu. eu Ah, só tá, pode terminar só falar. para explicar. Mas assim, quando você não se sente confortável com isso e você percebe que você não se encaixa ou simplesmente você não se encontra naquele corpo, aí você acaba virando um transexual. Por quê? Porque aí você se identifica com outro gênero. Você se identifica Sim. com o sexo masculino. Então, Vamos supor. assim, vamos supor se você é uma garota e você não se sente confortável no seu corpo. Aí você é um transexual que você se tornou um menino. Por exemplo, um dos casos assim percutido lá foi a, a filha Tami, lá da Gretchen lá, Tami, que eu não esqueci o Tami, nome. Tami, É Dani. Tami, Tami. Tami com Isso T. mesmo. Ela que fez uma conversão assim, é muito radical. E assim, hoje em Com todo dia, respeito, o filho é um cara se eu feio. for a pessoa, Parece o Carlos é, é, Bolsonaro. para mim é que assim, eu se eu for ver a visão, tipo, se eu, é que assim, eu não sei quem é, assim, olhando, mas se eu soubesse quem fosse no, tipo,
é que assim, eu tenho uma imagem de quem é, mas eu não tenho certeza se é essa pessoa. Se for, eu acho que a conversão ficou muito boa, muito boa. A pessoa, tipo, obviamente, se caracterizou do Parece, jeito que ela se, igualmente, obviamente, foi. como ela se enxerga, Então, como ela se identifica. Talvez aquela questão, né? Vamos supor, eu nasço com um corpo masculino, mas meu cérebro é feminino. Aí, pelo meu cérebro ser feminino, eu quero ter a aparência feminina. No caso dela, o corpo veio feminino e a mente masculina, né? Se identifica com as questões dos homens, etc. A roupa, se enxerga como pai, etc. Porque na formação dela, quando estava no útero, aconteceu isso. Hoje a gente sabe, no passado não. No passado julgavam, foi falta de Deus, falta disso, falta daquilo, não sei o até quê. hoje, professor, se Até hoje você for ver, até acontece. hoje é impressionante. E praticamente assim, eu vejo assim que assim, sim, é verdade esse negócio das pessoas terem preconceito e não demonstrarem. Tem essa parada. Obviamente, é com o tempo que você identifica isso. É, Quando você tem um preconceito de algo, mas obviamente você não quer ser julgado por isso, esconde. você acaba escondendo, falando uma outra coisa relacionada mais a favor, entre aspas. Você como, assim, você acaba, é, vamos supor, um, nossa, um exemplo muito bom. Um exemplo de relacionamento. Vamos de relacionamento, porque é um assunto polêmico. Você se relaciona com alguém e, assim, vamos supor que alguém gosta. Vamos supor, sei lá, a Joaquina gosta do Joãozinho. Só que o Joãozinho, ele teve um relacionamento com o Pedrinho. E, assim, o Joãozinho e o Pedrinho agora são um casal. Só que a Joaquina, obviamente, ela assim, gostava dele e ainda gosta. Entretanto, ele não concorda com a ideia de ele ter um relacionamento homossexual. Então, assim, isso vai fazer assim, para ele não perder o respeito, Da que assim, sociedade. tem essa questão do respeito, a pessoa vai agir assim, vamos supor, ah, a pessoa começa a conversar. Tipo, era amigo pra caralho. Muito amigo. Conversava todos os dias, tá ligado? E simplesmente para de conversar. Parar de conversar é um sinônimo de alguma coisa que aconteceu e algo que incomoda. E aí A você pessoa não para de fez algo conversar. grande contigo, é alguma coisa estranha, né? Se a pessoa foi sacana com você, é uma coisa, né? Pô, aquela pessoa me passou a perna, me Sim. roubou, aí é uma coisa, né? Aí é normal parar de falar. Aí, aí vem Aí você vem, tipo assim, quando conversa, quando dá aquele, vou conversar. Mas assim, a pessoa conversa e acaba falando, não, é que assim, eu não. Assim, por exemplo, tá no relacionamento assim, é que eu não concordo muito, vem aquelas frases em destaque, eu não concordo muito, ou simplesmente, eu acho estranho, ou simplesmente, ah, sei lá, esses tipos de frases assim, essas frases mais de destaque que você percebe. Não é É, normal, não sei o você quê, não acaba. foi. É, mesmo que Mas aí, for, tipo, bem suave, assim, bem tranquilo de ser dito, você entende que aquilo, sim, é um preconceito em si, é. porque Isso somente a só pessoa vai. não quer admitir, Não quer obviamente, admitir, para não ser quer julgado, para não admitir, ser criticado, para não ser julgado. Mas, não sofrer assim, militância. aí vem, pra mim, é assim, cara, é, não esconda pra você não concorda, tudo bem, mas você, assim, tenha a opinião de você falar, olha, eu não concordo, por isso, tá ligado? É, Tipo, você tem que ter um argumento. Se você gosta de algo, por exemplo, você gosta de um sexo oposto, você gosta disso e alguém te julgar, e assim, aí você, assim, você tem o direito de perguntar o porquê. O é. porquê você o me julga? Por que você vem a me julgar, dizer do meu bem-estar e simplesmente você não se importar com o que eu sinto? Se a pessoa não tiver praticamente uma afirmação para isso,
é como eu Cara, gosto de O dizer, Papa é que não dá para explicar mais, mas o é Papa Francisco ignorância, é ignorância. O Papa é que muito é por a causa própria do ignorância. cristianismo, mas o Papa Francisco vem mudando e dando uma versão de como tem que se portar o cristão nesse tipo de caso, que era completamente diferente do que se portava antigamente. É que não vai dar tempo Sim, de eu, comentar. eu vi o negócio do Papa que ele tinha falado sobre a aprovação dos LGBTs mesmo. Continua sendo E, mano, pecado, eu, mas é tão assim, pecado sabe, quanto um hétero pegar várias. Um homossexual perante a Igreja Católica e um hétero que pegue várias, ambos estão pecando. Ambos estão pecando. Mas antigamente os cristãos usando ele tá pegando várias, ele é o cara, não tem pecado. Pecado. Perante o cristianismo é pecado. Assim como o homossexualismo. Só que você não tem que julgar.